Trago atualizações importantes sobre o São Paulo, com o mercado da bola e mais denúncias contra a gestão de Júlio Casares, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do meio atacante Rodriguinho, que pertence ao São Paulo. Tricolor assegura que ainda não recebeu proposta oficial, o vínculo do Rodriguinho se encerra em dezembro. Preciso falar agora sobre o São Paulo, com novidade de mercado e turbulência política como nunca antes vista. Começar falando sobre a bola. Especulação que vem da Colômbia dá conta de que o tricolor quer a contratação de John Solis. Volante colombiano de 21 anos de idade que pertence ao Girona, o Solis está perto de virar reforço do Bahia. Confesso que achei a notícia estranha porque o São Paulo não tem capacidade para investimento. Fui checar com um dirigente tricolor e essa pessoa assegurou que o São Paulo nunca discutiu a possibilidade de o Solis ser contratado. O fato de não estar jogando no Girona e o Bahia pertencerem ao Grupo City facilita a transferência do atleta para a equipe baiana. Jogador revelado no Atlético Nacional, comprado pelo Girona em 2023 por 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre o aspecto político, com novidade importante. O UOL contou na manhã desta terça-feira que foram feitos 35 saques em dinheiro do São Paulo, totalizando 11 milhões de reais. Essas retiradas aconteceram entre 2021 e 2025. Em paralelo a isso, a polícia investiga depósitos de 1,5 milhão de reais em dinheiro nas contas do presidente Júlio Casares. Esses depósitos aconteceram entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Esse valor equivale a 47% da entrada de dinheiro do Júlio Casares durante o período. O que você pensa sobre o tema? O presidente Júlio Casares já soltou uma nota assegurando que vai explicar detalhadamente o porquê desse 1,5 milhão de reais depositados em sua conta. Pressão pelo impeachment do presidente cada vez maior. Nicola, boa noite, tudo bem? A troca entre São Paulo e Botafogo já era mesmo? Sabe quais jogadores o São Paulo tentou oferecer para o Atlético Mineiro para receber o Scarpa em troca? São duas questões diferentes, né? A primeira sobre São Paulo e Botafogo. Essa troca já era. São Paulo e o Botafogo tinham interesse em fazer a troca, mas nunca existiu consenso com os atletas. O Botafogo, por exemplo, queria o Ferrarese, o Pablo Maia e o Rodriguinho. O São Paulo queria o Vitinho, o Marlon Freitas e o Savarino. No final das contas, nenhuma coisa nem outra. Sobre o Galo, São Paulo tem a intenção de contratar o Scarpa. O grande ponto envolvendo o Gustavo Scarpa diz respeito às condições. São Paulo procurou o Scarpa e o Scarpa sugeriu, converse com o pessoal do Galo. Se o pessoal do Galo aprovar, a gente tenta avançar. A primeira oferta feita pelo São Paulo foi de empréstimo com obrigação de comprar o mesmo modelo adotado na proposta feita ao Alan do Flamengo. O Galo disse que não há nenhuma menor possibilidade de empréstimo. Depois, a proposta do São Paulo foi na tentativa de uma troca. Mas os clubes nem chegaram a falar sobre jogadores porque a vontade do Atlético em relação ao Scarpa é negociar em definitivo, tá? Operação que geraria na casa dos 4 milhões de dólares, 4 milhões de euros. Tá? Era mais ou menos em cima desse valor que o Atlético gostaria de negociar o Scarpa. Vocês sabem, São Paulo hoje não tem condição financeira de fazer investimentos desse tamanho. Meu like número 1, ótima noite. E essa história de 4 milhões da venda para ser repartido no São Paulo? Luiz Fernando está se referindo a um episódio que envolve ou a uma denúncia feita pelo Paulo Pontes, jornalista que cobre o São Paulo, e durante uma live com vários outros setoristas do São Paulo, ele contou que recebeu a informação de que o Ministério Público já apura a possibilidade de dirigentes do São Paulo terem ficado com 4 milhões de reais na transferência do Lucas Ferreira. Ele até cita o Douglas Schwartzman, tá? E não viu o São Paulo se posicionando ou se pronunciando de forma oficial. Tentei ouvir os outros lados. Vou até mandar mensagem para o Douglas. O São Paulo pretende não falar publicamente sobre o tema. Douglas, boa noite. Vamos ver se a gente consegue algum pronunciamento do Douglas Schwartzman, tá bom? O Fábio Duarte, like número 3. Alguma novidade no tricolor paulista? Fabião, vamos lá. O São Paulo segue aguardando por uma resposta do Flamengo
mas começa a haver um pouco mais de otimismo em relação à possibilidade da contratação do Alan. A proposta, repito, de empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra caso metas sejam batidas. Beleza? Leonardo Limeira da Silva, Rian Francisco e André Silva voltam quando? Rodriguinho no Bragantino. Leonardo, ontem eu estava conversando com o Rui Costa e perguntei aí, dos 3 centroavantes, como é que anda a situação física deles? E a única coisa que o Rui quis responder é de que o Caleri já está à disposição para voltar a jogar. Em relação a Rian Francisco e André Silva, é algo que o São Paulo vai divulgar com um pouquinho mais de tempo. Não sei se eles querem ter mais certeza, enfim, mas a confirmação é de que o Caleri já está liberado e pronto para jogar, tá? Sobre Rodriguinho no Bragantino, vou tentar avançar para vocês, só para lembrar a situação do Rodriguinho. Peraí, boa noite. Passando para saber se Rodriguinho do São Paulo interessa. Assim, ó, o Rodriguinho tem contrato com o São Paulo somente até dezembro de 26. E o Tricolor tenta renovar o contrato do Rodriguinho há meses, sempre com muita dificuldade. Tá? Então, diante desse cenário, é importante aguardar nos cenas dos próximos capítulos. Se o São Paulo não vender o Rodriguinho nessa janela, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça. Que mais? Luba Sampaio, torcedor são paulino, outro velho figura carimbada por aqui. Nenicola, boa noite. Alguma novidade sobre o processo de impeachment do Casares? Tem que vazar rápido, só atrapalha o ambiente e o planejamento. Vamos lá, Luba. 57 conselheiros assinaram um pedido no fim do ano passado. Peraí. Hora de informação exclusiva, o centroavante argentino Andrés von Berger, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com o próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta, ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Von Berger, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Pochettino ou Scarpa no São Paulo? Boa noite, Nicola. Claudiano, sobre o Scarpa, ele foi consultado, o Atlético até topa vender, mas o Atlético não quer nem emprestar de graça, como o São Paulo queria, nem trocar. O Atlético quer 4 milhões de euros. São Paulo considerou a pedida muito alta. Scarpa, chance zero? Pergunta pro Rui. Vou até mandar mais uma pro Rui. Só estou esperando o Rui responder aqui a respeito de André e Rian. Para você que está chegando agora, o executivo de futebol do São Paulo já me contou que o Caleri já tem condição de jogo, tá? Então, na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, se for opção do técnico Hernan Crespo, o Caleri já fica à disposição. O Rian Francisco e o André Silva ainda estão em fase final de recuperação de cirurgias no joelho. Já sabe quando teremos o trio de centroavantes disponíveis no São Paulo? Já em janeiro? Essa pergunta é bem boa, Leonardo. Durante as lives de dezembro, alguém me perguntou se era verdade que o André Silva precisaria passar por uma nova cirurgia, tá? Peraí. E aí, só para. Eu tô falando com vocês e tô mandando mensagem pro Rui. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber se vocês já têm alguma ideia de quando Caleri, André Silva e Rian Francisco terão condição de jogo.
Assim que tiver a resposta, já conto para vocês também, beleza? Deixa eu só registrar mais perguntas. Vocês vão mandando as perguntas, eu repasso para as minhas fontes. Negociações estão acontecendo. Perguntei pro São Paulo, Caleri, André Silva e Ryan Francisco têm condição de jogo? Caleri já tem, tá? Então, o Caleri é o primeiro dos 3 centroavantes que passaram por cirurgia no joelho, que vai ter condição de jogar. André e Ryan vão precisar de mais quanto tempo? Novidades no São Paulo, queria muito que fosse contratado toda a diretoria do Mirassol. Pois é, o Juninho, que é o grande responsável pelo sucesso do Mirassol, faz trabalho de fato bem legal por lá. Dirigente bem pouco conhecido, muita gente atribui o sucesso do Mirassol ao Paulinho, ex-jogador do Corinthians. A verdade é que o Paulinho pegou tudo pronto, enfim, e emprestou um pouco da grife dele. O mérito todo é de um cara chamado Juninho, que é bem discreto e detesta entrevistas. O Kaique perguntando sobre Alan no São Paulo. O São Paulo tá tentando, mas só para você entender, a ideia do Flamengo é vender o Alan. Enquanto essa janela que acabou de abrir, ela não avançar um pouquinho, para o Flamengo talvez seja mais negócio esperar. Vai que aparece uma proposta em definitivo. Se a proposta não aparecer, aí sim dá para imaginar que o acordo com o São Paulo de empréstimo possa sair. Zanqueta disse que o Scarpa está negociando com o São Paulo. Bora lá só recapitular o que eu contei sobre o Scarpa. O São Paulo fez uma primeira proposta ao Atlético de empréstimo com obrigação de compra, basicamente como o São Paulo fez para o Flamengo em relação ao Alan. Logo de cara, o Galo descartou, esquece. Aí o São Paulo procurou o Atlético e falou assim, ó, e se a gente pensar numa troca? Vocês têm algum interesse em algum jogador? Vamos tentar debater sobre o tema? O Atlético falou, ó, a gente prefere fazer negócios em definitivo. 4 milhões de euros e a gente faz negócio. O pessoal do São Paulo respondeu que não há como pagar 4 milhões de euros. Então, a menos que surja um outro contexto de negociação, não deve acontecer, tá bom? Fala, minha família, então é isso, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizações do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do São Paulo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre estar recebendo atualizações de bastidores de mercado e finanças do maior clube do Brasil, combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Muito obrigado por você nos acompanhar até agora. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.